Beleza. Muito bom. Gente, Mas- hoje... Oi, pode falar, Obrigada por todas as orações, viu, gente? Hoje a prece inicial é a Lucélia, o Evangelho é a Marli, o Livro dos Espíritos é o Carlos, Vibrações é o Marcelo, não sei se vocês conhecem. Eu não conheço, cara. Não. A lista é a Eliane. Estamos aqui. Aí a prece final será Fernanda ou Pedro. Diz o Chico que ele entraria hoje. Vamos ver. Vamos começar? Sei não. Vamos, então, acalmando os nossos corações e vamos agradecendo a Deus por estarmos aqui, para estudar o Evangelho e para as vibrações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, que assim seja. E vamos nos ligando aos mentores aqui presentes. Conceição, boa noite. Boa noite, Conceição. Boa noite. Boa noite, minha amiga de Portugal. Boa noite. Então, vamos dar continuidade, né? A gente está falando de bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, né? Hoje o espírito protetor de Bourdieu fala para a gente sobre a cólera. O orgulho vos leva a vos julgardes mais do que sois, e não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar e vos considerardes, ao contrário, de tal maneira acima de vossos irmãos. Seja na finura de espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relações às vantagens pessoais, que no menor paralelo vos irrita e vos fere. O que acontece, então? Se entrega à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelha aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai-a e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é acaso o orgulho ferido por uma contradita que vos faz repelir as observações injustas e rejeitar encolerizados os mais sábios conselhos, até mesmo a impaciência causadas pelas contrariedades, em geral pueris, decorre da importância atribuída à personalidade, perante a qual julgais que todos devem curvar-se. No seu frenesi, o homem colérico se volta contra tudo, a própria natureza bruta, aos objetos inanimados, que despedaça por não obedecerem. Se nesses momentos ele pudesse ver-se a sangue frio, teria horror de si mesmo, ou se reconheceria ridículo. Que julgue por isso a impressão que deve causar aos outros. Ao menos por respeito a si mesmo, deveria esforçar-se, pois para vencer essa tendência que o torna digno de piedade. Se pudesse pensar que a cólera nada resolve, que ele altera a saúde, compromete sua própria vida, veria que é ele mesmo a sua primeira vítima. Mas ainda há outra consideração, o que deveria deter, o pensamento que torna infeliz todos que o cercam. Se tiver coração, não sentirá remorso por fazer sofrer as criaturas que o mais ama? E que a mágoa mortal
não sentiria se, num acesso de arrebatamento, cometesse um ato que teria de recriminar-se por toda a vida? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça o bem e pode levar a fazer-se muito mal. Isso deve ser suficiente para incitar os esforços e dominá-la. O espírita, aliás, incitado por outro motivo, ou de que ela é contrária à caridade, à humildade cristã. As relações deste mundo são muito difíceis, né? E tudo fica mais difícil quando a gente é contrariado. Muito, muito difícil. Então, a gente pode até dizer, o espírita fica contrariado? Fica. Todos nós ficamos contrariados em certas situações, seja elas mais simples, seja elas mais graves. Mas isso não isenta a gente de se sentir contrariado, né? Mas a forma que a gente age frente a isso, as contrariedades, é que vai falar muito sobre o que nós aprendemos e o que nós temos ainda a aprender, né? A arte de relacionar, o relacionamento interpessoal é sempre um grande desafio para todo mundo. Jesus ensinou a amar o próximo e deixou essa tarefa para nós. E cabe a nós fazer os exercícios constantemente, de aprender a lidar com o próximo, mas principalmente com nós mesmos. E nas contrariedades que percebemos o nosso equilíbrio e nossa harmonia, dentro e fora de casa. E quando a gente não consegue esse equilíbrio, por mais que a gente esteja certo, por mais que a gente tenha razão, a gente vai se sentir num estado de infelicidade depois dos nossos atos. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com as contrariedades, com a cólera, e com aqueles que nos rodeiam, sejam nossos amigos, familiares, principalmente nossos filhos, no qual temos responsabilidades, filhos, netos, né? Porque é um estado que atinge todo mundo, né? E o engraçado que pode parecer estranho, mas é muito comum quando a gente está colérico, pessoas tacarem objetos, não digo umas nas outras, mas tacarem objetos, né? E uma criança vendo isso, que exemplo que a gente está dando, não é? Então, a gente tem que pensar bastante sobre isso. E eu acho que a cólera, ela é uma importância exagerada que nós damos a nós mesmos. Nossa, que poder, né? A gente não pode ser contrariado, que ficamos logo com a cara amarrada, com a finalidade de atingir nosso próximo. Mas se a gente analisar esse quadro, a gente vai ver que a gente ainda precisa ser reeducado, né? A cólera, ela não atinge só o estado emocional da gente, atinge também o nosso corpo físico, que o desequilíbrio causa tudo isso, né? E, normalmente, quando estamos coléricos, a gente fala coisas pesadas. Se a gente pudesse filmar a gente ia imaginar um Hulk, né? Aquele personagem lá que, na menor contrariedade, ele fica verde e sai espancando tudo, batendo em tudo, né? E será que a gente ia ter orgulho de ser assim? Né? Então, precisamos nos analisar constantemente, né? Principalmente as palavras. E quando a gente tem um problema, minha mãe costumava dizer que quando a gente tem um problema, a gente deveria silenciar por alguns instantes. Ou então se abrir com um amigo,
com alguém da nossa confiança e dizer o quanto que a gente está sentindo, antes de tomar qualquer atitude. Porque a cólera é muito triste, a raiva, a ira é algo muito triste, é um desequilíbrio que afeta todo mundo, todos que estão em volta. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com isso, porque dá para resolver, sim, os problemas com firmeza. Eu tenho um problema, eu tenho que tentar resolver ele com firmeza, com verdade, com veracidade, com franqueza, sem sair, né? Então, eu estava lendo aqui no Livro dos Espíritos, no capítulo 20, no item 222, né? Kardec diz assim: todas as imperfeições morais são portas abertas aos espíritos maus, mas a que eles exploram mais com habilidade é o orgulho, porque essa a que menos a gente confessa a si mesmo. De novo, a gente bate naquele orgulho, né? O tal do orgulho ferido. Então, ainda somos seres bem orgulhosos, né? Que querem dar sempre a última palavra. Mas a gente tem que esforçar para dominar esses instintos do passado. A gente já veio lá do planeta primitivo, né? Onde a gente era muito mais ignorante, muito mais bruto, e foi lapidando até chegar aqui. Então, a gente ainda tem essa chance de lapidar ainda mais para chegar mais avante, mudar de ano, né? E refletir muito sobre nossas palavras, o quanto nós magoamos pessoas, o quanto nós somos magoados, né? E que isso não pode ser causa de discussão. Então, em Efésios 4, versículo 31, Jesus diz: toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia seja eliminada no meio de vós, bem como toda maldade. Se Jesus disse isso, gente, é porque a gente tem como banir de dentro de nós a ira e a cólera. Não é fácil, não. Não é mesmo. É uma tarefa árdua que Jesus nos deixou. Mas é um exercício diário que a gente tem que fazer. Ontem eu me vi contrariada com uma pequena coisa. Aí recorri a um amigo de sempre, coloquei para ele o que estava se passando. Depois eu refleti, eu mesmo, né? Enquanto eu estava sendo infantil, ingênua, e que a gente está aqui para crescer e esquecer certas coisas. Gosto muito da palavra, né, orar e instruir-vos, que é a única maneira que nós temos de eliminar isso. Então, se alguém aqui joga objetos, fala palavras pesadas contra os seus que estão ao seu redor, vamos repensar sobre esse assunto. Será que é isso que Jesus quer de nós? Obrigada, gratidão. Espero de vocês mais algumas colocações. Eu tava aqui prestando atenção no que você dizia, e eu me colocava dentro daquilo que você falava, né? Eu falei, nossa, é o que eu fazia. Então, por exemplo, eu, graças a Deus, nunca, assim, nunca bati fisicamente a alguém. Pelo menos isso eu nunca fiz. Mas, por exemplo, eu já quebrei uma mesa num acesso de ódio, de raiva. Né? Eu dei um murro no meio de uma mesa de plástico e ela desmontou. Hoje eu tenho vergonha, muito vergonha de falar isso. Né? Então, nós aqui encarnados, a gente passa por isso. Né? Hoje eu sou incapaz de fazer isso. Né? Eu teria vergonha, muita vergonha de fazer isso, porque é horrível. Agora, a ira, ela tem duas coisas terríveis. A primeira, quando a gente fala uma palavra que magoa, é como uma pedra, ela não volta. É verdade. Né? Uma vez a pedra jogada,
a Fernanda está entrando. Olha lá! Olá! Tudo bem? Tudo bem, gente? Desculpem o atraso. A gente voltou de viagem, ainda estou lavando tanta roupa. Perdi a noção aqui, perdão. É o que eu sempre falo, antes tarde do que nunca, né? Então, como eu dizia, a gente está falando sobre a cólera, Fernanda. E a Marlene falou muito bem, muito apropriado, mas quando a gente joga uma pedra, ela não volta, né? É como uma palavra mal proferida. E então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? Aí você, mas eu sou uma pessoa impulsiva. Então, a pessoa impulsiva, no livro, né, e no filme do Nosso Lar, eles dão um exemplo perfeito, né? Enche a boca de água até passar a raiva, né? Fácil. Agora, eu falo fácil, mas não é fácil, né? Não é fácil, é uma coisa muito difícil. E sim, como fala aqui, a Marli falou muito bem, isso está baseado no orgulho, né? O orgulho, a gente não quer ficar para trás, a gente não quer ficar por baixo, né? Demorou muito tempo para eu aprender isso, né? E olha, eu vou falar de novo uma coisa que eu faço todo dia, que hoje, quando eu ouço alguma palavra áspera, ou alguém me maltrata, já não chega mais em mim. É uma atividade que eu faço todo dia, que chama meditação. São 15 minutos valiosos. Todo dia eu medito, né? E o que é a meditação? É você fazer o trabalho de autoconhecimento, né? Primeiro você relaxa, você faz o relaxamento físico, né? Existem mantras que você fala para si mesmo, para você se autoinduzir dentro de uma condição mais favorável, né? Por exemplo, eu sou saudável, eu faço parte do todo, e tem vários mantras que você pode dizer na mente, né? Depois que você se concentra. E você realmente funciona, gente. Funciona, que é uma beleza. É inacreditável como funciona. Obviamente, quem é espírita, né? Tem a prece, né? A prece não deixa de ser uma meditação. A gente conversa com Deus e a gente expõe. Mas o autoconhecimento é muito importante para a gente vencer esses pequenos erros, às vezes grandes, né, que nós cometemos. É só isso que eu queria acrescentar. Carlos? Como foi dito, né, pela Marlene na leitura, se nós soubéssemos como que a gente, né, se encontra quando está colérico, se a gente tivesse condições de sair e ver a nossa forma como está, a gente ficaria envergonhado do que a gente fez. Por quê? Porque a doença que vem não é só física, não é só emocional. Ela te dá um baque quando você analisa. Se você fizer essa análise, como o Marcelo está falando, do autoconhecimento, se você faz alguma coisa de forma colérica, e depois você vai fazer uma análise, você vai ficar envergonhado com a sua atitude. Mas essa atitude que você vai avaliar, que você vai analisar, que você vai refletir, você não pode fazer o tal passapano. Mas aconteceu porque foi uma reação que eu tive em virtude... Não, começa... Por quê? Nós aprendemos um novo termo. Nós conhecemos através do Evangelho que Jesus disse que eu não posso julgar o outro. As atitudes dos outros são deles. Não adianta eu querer ficar julgando e sentenciando o outro. Isso faz com que realmente eu me sinta superior a ele, porque eu não vou cometer esse erro. Esse erro jamais eu teria cometido. Agora, você olhou para o seu para saber quais erros são piores que o que ele cometeu? Então, nós precisamos dessa avaliação, essa autoavaliação nossa, para chegar no nosso autoconhecimento, tem que ser assim, constante, a cada atitude que a gente toma.
Se não me engano, é na questão 919 do Livro dos Espíritos, onde Santo Agostinho diz que todas as noites ele fazia uma reflexão. O que eu fiz hoje que foi contra meus irmãos, que não foi bom? Como que eu posso fazer para melhorar? O que hoje eu fiz que não foi legal? Então, nós precisamos também ver. Não é só que não foi legal, a gente precisa comemorar cada ato bom que a gente faz. Porque essa comemoração nossa vai firmando que nós estamos indo no bom caminho. Senão a gente só fica também olhando para os erros e isso desmotiva. Pô, como que eu só erro? Não, eu também acerto. E todos os acertos também precisam ser olhados para que eu possa afirmar, para mim continuar fazendo bem feito. E o Evangelho, ele é algo assim, que nos ensina demais. O orar em vigiar, o amar dos instruídos. Nós vamos atrás de tudo. São coisas que nós podemos fazer para o nosso melhor. Porque se a gente faz e nos melhora, a gente tem menos vergonha das nossas atitudes diárias. Fora, né, Carlos, Marcelo, pessoal, fora que quando a gente entra nesse estado colérico que a gente atinge, as vibrações que a gente emana, nossa, atrai coisas terríveis. Você abre campo para perturbação espiritual, né? Então, a gente precisa pensar nisso também, que a gente não... Estamos constantemente vigiados, e muitos dos espíritos aproveitam esse instante para poder, né, entrar na mesma sintonia vibratória, e a gente não é bom, né? Como diz o outro, manter o canal aberto, não é isso? É o que você falou, a palavra é essa, sintonia. Se eu baixo a minha frequência, quem vai me encontrar? São espíritos de luz? São anjos de guardas? Mentores? Não. Me encontra aquele obsessor. Por que tem gente que o obsessor não consegue alcançar? Mesmo tendo as dívidas teóricas do passado. Porque a faixa vibratória dele está acima, então o obsessor está embaixo, está procurando, não acha. Vem a cólera, não, mesmo nível dele. Ele não encontra. Opa, achei o Carlos, é esse mesmo cara que eu quero. E aí eu começo a ter dificuldades. Então, é difícil, a gente precisa manter essa vibração do corpo. Eu me lembrei, o Carlos falando isso aí, eu me lembrei de um caso, um livro que eu li, e são vários casos assim, que eu vou lembrar do nome, eu acho que é Ala 18, se eu não me engano. Já leram esse livro? Ala 18? Eu acho que eu já li esse livro. Muito interessante. É um espírito que está obsediando uma pessoa encarnada. E eu falo assim, demorei muitos anos, dezenas de anos para encontrá-lo. Mas finalmente te encontrei. Como que ele encontrou? Pela vibração. Quando você baixa a vibração, ele te enxerga. Então, perfeito, Marli e Carlos, é muito importante isso que disseram, né? A vibração é tudo. A hora que você se encoleriza, a sua vibração cai. Então, aí, você abre as portas. Aí já era, né? Aí já era. Já é o Eu não Então, o sei que precisa é manter a consciência o tempo inteiro, é isso? É o do orar e vigiar que vocês disseram, é estar consciente o tempo inteiro do que se sente e do que se fala, do que se fala, do que se ouve, como é que a gente digere o que se ouve, né? Tem Eu faço um curso de programação neurolinguística bacana. E a professora, ela fala que é relacionado a alunos e a pais e filhos, né? Professor, aluno e pais e filhos. Quando existe alguma situação de enfrentamento, você sair do seu lugar e olhar de fora. Então, eu olho de fora, então eu deixo de sentir, observo
as duas pessoas, eu e o outro, na situação de enfrentamento, tento entender o porquê que o outro está agindo daquela forma, para que eu sinta compaixão por ele e não agredir, não ser reativo. Legal. Eu não sei se a minha técnica é uma técnica legal, sabe? Porque é baseada em mim mesmo, cada um encontra o seu caminho, né? Mas eu, quando fico triste com alguém e acontece alguma coisa, eu penso sempre assim, ó. Eu sempre lembro de Jesus. Pai, ele não sabe, ele perdoa, eles não sabem o que fazem. Sabe? E vou repetindo sucessivamente para mim mesma, sabe? E aí, com o tempo, eu consigo me desvincular dessa mágoa, com o tempo. Leva um tempo, sim. Não é rápido, não. Mas, para mim, dá certo. Muito bem, acho que agora o Carlos, né, Carlos? Agora vamos, hoje, encerrar a questão 222 do Livro dos Espíritos, né? Nós vamos continuar a partir da pergunta: há uma doutrina que possa resolver essas questões? Admitir as existências sucessivas e tudo estará explicado de acordo com a justiça de Deus. Aquilo que não pudermos fazer numa existência, faremos em outra. É assim que ninguém escapa à lei do progresso. Cada um será recompensado segundo o seu verdadeiro merecimento. E ninguém é excluído da felicidade suprema a que pode aspirar, sejam quais forem os obstáculos que encontrem no seu caminho. Vale frisar aqui, né, que nós não vivemos encarnações ou reencarnações individuais. Elas são entrelaçadas. Então, essa semana a gente estava estudando o livro do Céu e Inferno, e era o caso de um espírito que desencarnou, onde ele foi trabalhar na aula dele, no estabelecimento dele, e caiu numa caldeira a água quente sobre ele. Então, soltava os ossos. Foi sentido aquela. O livro do Inferno, ele deu uma imitação. E aí, foi perguntado várias coisas, entre elas, por que aconteceu? Porque ele tinha a fama de ser um bom homem, bom patrão, bom esposo, boa pessoa. E aí, como que aconteceu isso? E ele mostra que há 2 reencarnações atrás, ele tinha matado a esposa dele num lugar fechado no fogo. Ou seja, como que a gente vem para cá? A gente vai se arrepender do que fez, do mal que a gente fez, vai expiar e vai reparar. Então, quer dizer, ele, com tudo o que aconteceu, da forma que aconteceu com ele ainda estava feliz na comunicação. Por quê? Ele conseguiu cumprir com as 3 linhas. Ele estava arrependido do que eu tinha feito com aquela esposa no passado, ele tinha expiado e reparado no erro que ele cometeu. Às vezes a gente não olha e fala assim, nossa, essa pessoa que desencarnou era tão boa, não sei por que teve esse desencarne, seja num acidente, seja num tiroteio. Por que aconteceu isso com ela? O nosso olho, ele só enxerga o que a gente consegue aqui. A gente não sabe a história de cada um traz. E não, as nossas reencarnações, elas são solidárias entre si. Então, às vezes, a gente não está... as coisas que acontecem com a gente agora, pode ser por erros cometidos agora, mas se nem for, em algum momento nós fazemos isso. A gente já estudou, tudo que está gravado onde? No nosso perispírito. As intuições que eu recebo estão lá, tudo que acontece está armazenado ali. Então, eu vou ter que passar por aquelas dificuldades que eu criei para os outros. E muitas das vezes nós passamos por dificuldades e ficamos lá. Por que acontece isso comigo? O que foi que eu errei? Por que tanto que a gente está buscando, a gente tem que estudar, a gente tenta fazer caridade, a gente tenta fazer tudo e continua patinando em alguns momentos? Então, a gente tem que entender que
não há erro de Deus. Se Deus não erra, somos nós que precisamos entender. Mas também não precisamos ficar procurando para falar assim, não, já sei então, foi há 4 encarnações atrás que aconteceu. Não. Se é tudo coisa que eu preciso fazer, preciso passar, a gente fala, acho que foi semana passada, foi de resignação, não falou? Não, vamos aceitar com resignação. Vamos lutar para melhorar, para superar as dificuldades, as dores que acontecem. Mas é nosso. Não é do vizinho, não é do esposo, não é da esposa, não é dos filhos, não é dos pais, é nosso. Nós devemos superar. Então, as nossas reencarnações, elas são solidárias. Nós não estamos vivendo uma reencarnação por outra, por outra, por outra. Cada uma a sua. Tem a solidariedade entre elas. Essas questões poderiam ser multiplicadas ao infinito, porque os problemas psicológicos e morais que não encontram solução, a não ser na pluralidade das existências, são inumeráveis. Limitamos-nos apenas aos mais gerais. Seja como for, talvez se diga que a doutrina da reencarnação não é admitida na Igreja. Isto seria, portanto, a subversão da religião. Nosso objetivo não é, no momento, tratar desta questão, bastando-nos haver demonstrado que ela é eminentemente moral e racional. Ora, o que é moral e racional não pode ser contrário a uma religião que proclame Deus como a bondade e a razão por excelência. O que teria acontecido à religião se, contra a opinião universal e o testemunho da ciência, tivesse resistido à evidência e expulsão de seu seio? Quem não acreditasse no movimento do Sol e nos 6 dias da criação? Que crédito mereceria e que autoridade teria entre os povos esclarecidos uma religião baseada nos erros evidentes, oferecidos com artigos de fé? Quando a evidência foi demonstrada, a Igreja sabiamente se alinhou ao seu lado. Se está provado que existem coisas que seriam impossíveis sem a reencarnação, se certos pontos do dogma não podem ser escutados, senão por este meio, será necessário admiti-la e reconhecer que o antagonismo entre essa doutrina e os dogmas é apenas aparente. Mais tarde, mostraremos que a religião talvez esteja menos afastada dessa doutrina do que se pensa, e que ela não sofreria mais ao admiti-la do que com a descoberta do movimento da Terra e dos períodos geológicos, que a princípio pareciam opor um desmentido aos textos sagrados. O princípio da reencarnação ressalta, aliás, muitas passagens das Escrituras, encontrando-se especialmente formulado de maneira explícita no Evangelho. Então vamos a uma passagem. Descendo eles da montanha, após a transfiguração, Jesus lhe preceitou, dizendo: não digais a ninguém o que vistes, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Seus discípulos então o interrogaram e lhe disseram: por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo lhes disse: em verdade, Elias virá primeiro e restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram. Antes o fizeram sofrer tudo quanto quiseram. Assim também eles farão morrer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que era João Batista que lhes havia falado. Mateus capítulo 17. Ora, se João Batista era Elias, houve então a reencarnação do espírito e da alma de Elias no corpo de João Batista. Seja qual for, de resto, a opinião que se tenha sobre a reencarnação, que a aceitem ou não, ninguém a ela escapará, por causa da crença em contrário. O ponto essencial é que se apoia na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo e, portanto, não é antirreligioso. Bom, só um comentário. Nós vimos aqui, a gente vê no Evangelho, a questão de Elias e João Batista. Então, João veio, que era a reencarnação de Elias. Mas aí, nós já falamos também no nosso estudo, há quem não acredita em reencarnação. Mas, como ele mesmo fala aqui de novo,
o ponto essencial se apoia na imortalidade da alma. O que significa? Deus não vai pedir a nossa opinião sobre a lei divina. As leis divinas estão aí. Uma dessas leis divinas é a reencarnação. Então, nós devemos, para nos aprimorarmos, para chegarmos onde a gente precisa chegar, nós já falamos isso algumas vezes, como que nós vamos nos tornar? Jesus disse assim, vós pode fazer o que eu faço e muito mais. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial o é. Então, olhamos para 100 anos de uma pessoa. É possível ser como Jesus? Não é possível. Então, nós precisamos saber que nós vamos ter que ir e vir várias vezes até nós chegarmos nessa situação. E como vai ser perfeito minimamente em 100 anos? Não dá. Então, nós precisamos entender que essa reencarnação é necessária para a gente poder crescer, para a gente poder evoluir. Raciocinamos, como dissemos, fazendo abstração de todo ensinamento espírita, que para certas pessoas não tem autoridade. Se, como tantos outros, adotamos a opinião referente à pluralidade das existências, não é somente porque ela veio dos espíritos, mas porque nos parece a mais lógica e a única que resolve as questões até então consolidas. Que ela nos viesse de um simples mortal e que adoraríamos da mesma maneira, não hesitando em renunciar às nossas próprias ideias. Do mesmo modo, nós a teríamos repelido, embora viesse dos espíritos, se nos parecesse contrária à razão, como repelimos tantas outras. Porque sabemos, por experiência, que não se deve aceitar de olhos fechados tudo o que vem dos espíritos, como aquilo que vem da parte dos homens. Seu primeiro título aos nossos olhos é, antes de tudo, o de ser lógico. Mas ainda tem outro, que é o de ser confirmada pelos fatos. Fatos positivos e, por assim dizer, materiais, que um estudo atento e raciocinado pode revelar a quem se der trabalho de observá-los com paciência. Perseverança e diante dos quais a dúvida não é mais possível. Quando esses fatos se popularizarem, como os da formação e do movimento da Terra, será necessário reconhecer a evidência e os seus opositores terão gasto em vão os argumentos contrários. Reconhecemos, em resumo, que a doutrina da pluralidade das existências é a única a explicar aquilo que, sem ela, é inexplicável. E é eminentemente consoladora, conforme a justiça mais rigorosa, sendo para o homem a tábua de salvação que Deus lhe concedeu a sua misericórdia. As próprias palavras de Jesus lhe podiam deixar dúvida a respeito, não podiam deixar dúvida a respeito. Eis o que se lê no Evangelho segundo João, no capítulo 13. Jesus, respondendo a Nicodemos, disse, em verdade te digo, que se o homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos lhe disse, como pode um homem nascer de novo quando está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe, de novo no ventre de sua mãe, e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, em verdade te digo, que se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te haver dito. Necessário vos é nascer de novo. Aqui, mais um, né? O que é nascer de água e Espírito. Na minha interpretação, o que é nascer da água? Muitos dizem que nascer da água é o batismo. Na minha interpretação, como que nós viemos ao mundo? Através do líquido mniótico, a água que tem na barriga da mãe. Nós estamos lá, nós estamos crescendo, desenvolvendo. Então, é nascer de novo, eu quis dizer, e Jesus falava por parábolas, justamente porque se for muito claro naquela época, não seria bem... Já não era bem visto, né? Por mais que fosse Jesus, tinha contradição. Imagine se fosse mais claro ainda. Então, ele disse isso. O que é? Nós não somos espíritos imortais? Como que a gente vem ao mundo? A gente vive no outro modo daquela área que a gente ensinou. Então, essa é a interpretação. Por isso a nossa reencarnação, e nós precisamos dela para a gente poder sobreviver, para a gente poder evoluir.
É isso, pessoal, da minha parte. Ampliem, por favor. Ninguém vai falar nada, não? Mulheres estão muito quietas. É. Eu acho que a Fernanda quer falar. A Marli, a Luciana. Carlos, você poderia, a gente já estudou sobre isso, né? Mas eu acho bacana repetir de novo, ou tentar ser um pouquinho mais claro, sei lá, sobre essa parte do nascer de novo, sabe? Na época eu fiquei com dúvida, lembra? Então, às vezes, não sei, Lucélia, Fernanda, mas às vezes causa dúvida essa parte. Poderia dar uma explanadinha rápida nessa parte novamente, por favor? Nascer de novo? É, Olha, a questão da água, é isso? isso. Algumas religiões, se você for interpretar, as religiões tradicionais dizem que o nascer da água é o batismo. Então, você tem batismo, seja na católica, seja na evangélica, você tem água para batizar. A interpretação que eu faço dessa leitura, desses estudos que eu tive, que é o nascer da água. Quando nós reencarnamos, como que a mãe está grávida e como nós vivemos dentro dessa barriga? Qual é a forma que a gente vive lá? Não é na água? É. É na água. Então, essa metáfora, essa parábola de Jesus, o que ele quis dizer? Se ele fala desse jeito que nós estamos falando, é um choque muito grande naquela época. Eu sempre falo assim, nós também estávamos lá de alguma forma. Seja para tocar a pedra, seja para empurrar os que estão nos leões, nos circos. A gente está, talvez, é claro, não todo mundo, porque os habitantes da época eram muito menores, né? A nossa quantidade de habitantes era muito menor. Então não estava todo mundo, mas com certeza a gente passou por coisas semelhantes. Se não com Jesus, depois. Então, o que é o nascer de novo? Eu preciso reencarnar, esse espírito volta. E como que ele volta à vida? Como que os espíritos que reencarnam voltam à vida na Terra? Por mais que a gente tenha fertilização in vitro, por mais que a gente tenha a adoção é de alguém que veio. Alguém que reencarnou. E como que reencarnou? Através dessa mãe que gerou o bebê e ele veio através dessa água. Esta, na minha interpretação, é a água que Jesus falava. Não sei se Obrigada, Carlos. era isso que você queria? Não, é que na época, você lembra, Carlos, que eu fiquei um pouco confusa com essa parte. Então, achei legal a gente explanar um pouquinho mais, a Lucélia entrou depois, Fernanda, né? Para que elas pudessem entender melhor essa parte, porque para mim causou dúvida, viu, Lucélia? Obrigada, viu, Carlos? Só um detalhe, uma coisa interessante que Jesus falou naquela época, né? Ele faz uma distinção bem clara, né, entre o corpo material e o espírito, né? A origem de cada um. Sim. Desde aquela época, ele já deixou bem claro, né? É o que é nascido da carne, é a carne, ou seja, o corpo físico. O que é nascido do espírito é o espírito. E nós somos compostos por essas duas partes principais. A gente sabe que hoje a gente sabe que não é só isso, né? Mas para aquela época estava bom demais, né? Tudo no seu momento. Bom. Tudo no seu momento. Alguém mais? Alguma observação? Bom, quem vai fazer a vibração sou eu. Posso começar, gente? Alguém quer falar mais alguma coisa? Nine? Eu ia fechar, eu ia mutar. Eu ia fazer as vibrações pelo pensamento. Bom, sem mutar. Vamos lá. Então, vamos nos concentrar com os nossos amigos que estão por aqui, nos ajudando, nos dando forças e coragem. E, como sempre, eu gostaria de começar agradecendo pelo que somos, pelo que temos,
pelas bênçãos que temos recebido, enfim, por tudo o que temos. Temos uma vida abençoada. Temos dificuldades, mas com Jesus no leme, venceremos. Eu gostaria de começar pedindo por aqueles que se encontram nas ruas, principalmente nesses dias de frio, que tem feito bastante frio de madrugada. Que Jesus possa proteger essas pessoas. Sejam crianças, idosos, aqueles que estão mergulhados nos vícios, sejam as drogas lícitas, as drogas ilícitas, seja no vício de mentir, de denegrir, que também são vícios, aqueles que estão em hospitais, doenças simples, doenças terminais, aqueles que se encontram nas cadeias. Peço também, Senhor, a esses espíritos que ainda se comprazem em fazer o mal, que eles possam perceber que o mal que nos fazem a si próprios. Que eles possam seguir o caminho de Jesus, de luz de Jesus, procurando se melhorar, evoluir, procurando a verdade. Gostaria de pedir por aqueles que têm o poder nas mãos, seja o poder de um governo, seja o poder do dinheiro, ou ambos, que eles possam olhar mais para baixo, por aqueles que têm menos, que precisam de mais. Que a riqueza que tem, na verdade, ela deveria ser bem distribuída e não acumulada. Aos países que estão em guerra, que eles possam perceber o mal que fazem a si mesmos, aos outros. Peço pelo nosso país Brasil, que ele possa cumprir com a sua missão. A Portugal, que também tem a sua missão importantíssima na Europa. Enfim, peço pelo bem ao nosso planeta, tão judiado ultimamente. Peço também aos espíritos bondosos que nos assessoram, a fluidificação das águas, que nós possamos receber o remédio que merecemos e precisamos. E para encerrar essas vibrações, a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda por sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. A esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor podem abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita.
e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Uma só oração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós lhe esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja. E vamos dando continuação neste momento, porque ainda estamos conectados com a espiritualidade amiga, nessas vibrações de amor e de paz. Vamos pedir pela nossa lista dos assistidos, que os amigos espirituais, neste momento, possam visitar o lar de cada um desses irmãos. Que possa ser derramado bálsamo para aliviar as dores de cada um desses irmãos. Vamos pedir por Ademir Eduardo Bem, Adolfo Legnar, Adriana Gomes, Adriano Antônio, Alice Helena Pérez, Ana Júlia Machado, Ana Regina Zuqueto de Menezes, Andresa Goulart Soares, Antônio Carlos Gisse, Arthur Dias Silveira, Benício Nunes Cassiolato de Oliveira, Carlos Alberto Maia, Clarinda Conceição Pandini Raimundo, Cristiane Zanqueta, Dante Marques Gonçalves, Débora Gaudêncio, Dirceu de Oliveira, Douglas Abinagim, Edna Cristina Vilar, Eduarda Gise Roque, Elvira Sarando, Fernanda Ranzani, Fernando Nunes de Oliveira, Flaviana Assunção, Gabriel Mazucci, Gabriela Mordante, Genésia Sarando, Gilberto, Guilherme Gabriel Romanelli, Helena Conceição, Helena Nogueira Ribeiro, Heloísa, Henrique de Oliveira, Isabela Rota, Ivanete Correia de Moraes, Janice Cassiolato Marques Lassado, Jéssica Santos Silva, João Abinagim Filho, João Marinho, João Nunes Cassiolato Oliveira, Job Ferreira Nogueira, Júlia Adassa da Silva Santos, Júlia Profília, Julice Mazuti Pazuti, Juliana Marsola, Leonardo Correia Inafuco, Lesiana Santos Silva, Liliane Giglio Queredo Ferreira, Liliane Leia Martinez, Lloyd Teodoro Ribeiro, Lucimara Oliveira Salles, Luciana Rota, Lucinéia Marli Vasconcelos Paiva, Manuela Gaeta Blasi, Marcela Fortini, Márcio Luiz Pazucchi, Marcos Antônio Barbosa, Marcos Aurélio Goulart, Marcos Giardi, Margarida Conceição, Maria Camila Cruz, Maria Helena Valim Pérez, Maria José Malafate da Silva, Maria Paula Santos Silva, Maria Tereza Carvalho, Mariana Pistelli, Marlene Mudon, Marta Helena Abijanino Gleison, Michele Zampar Silva, Monize Galante, Neide Goulart, Neuza Corso, Olinda,
Patrícia Maria Teodoro Ribeiro, Rafael Zamor, Ricardo César Madalena Batista, Rubens Cascapeira, Sandra Marina Legnaro, Sérgio Henrique Anipino, Silvana Gonçalves Mangel, Silvia Helena Binardi, Sofia Almeida, Tarcísio José Teodoro Ribeiro, Tatiana Alexandre, Tainá Andrade, Wanda Gonçalves dos Santos Rezende, Vanessa Cecília Martins, Vera Lúcia Alexandre, Valquíria Machado Lessa, Wesley Rota, William Abinazim, todas as escolas do Brasil e mundo, todos os alunos e professores, escolas e técnicas, Testemunheira de Lima, Instituto e todas as escolas de Casa Branca. E vamos também pedir por aqueles nossos irmãos que já se encontram na nossa pátria espiritual, que os amigos espirituais possam ir até eles, que aqueles irmãos que não foram socorridos, se for do seu merecimento, que neste momento possam encontrar a luz do socorro. Vamos pedir por Alan Rangel, Arthur Inácio Mateus, Bárbara Menegatti, Breno Dávila Pinheiro, Caetano Paluan, David Máquina, Elizabeth Ferreira, Giovanni Silva Pereira, Hélia Coelho, Juliane Rodrigues, Hermenegildo Oswaldo Sabaini, Luiz Gustavo Santos Silva, Márcio Espíndola, Maria Aparecida Siqueira Costa, Maria Benedita Dias, Maria Elisa S. Moraes, Mariana Pico, Matheus Henrique de Oliveira, Maurício Zanqueta, Terezinha Nalim Penteado, Valdir Donizete Severino, Valesca Gomes de Souza Dalberto. Que todos recebam a luz divina e que nós possamos ter uma boa semana. Vamos encerrar nossa reunião, agradecendo aos nossos amigos espirituais, nossos guias espirituais, que estiveram conosco aqui, guiando nossos estudos, iluminando nossas mentes e os nossos corações. Que nós iniciemos esta semana com harmonia, com muito amor no coração, e que nós possamos ser instrumento de Deus na vida das pessoas, que nós possamos trabalhar nossa humildade, que nós possamos desenvolver a nossa espiritualidade e contribuir para o desenvolvimento daqueles que cruzarem nossos caminhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, já feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Muito bem, todo mundo bem? Todo mundo em paz? Paz. Bem, graças a Deus. Ok. Gente, essa reunião de quarta-feira, eu queria utilizar, após nós fazermos a reunião, eu gostaria de que nós conversássemos, alinhássemos, né, o que vamos fazer no domingo. Sim, muito bom. É importante para a gente falar a mesma